No século XVIII, também chamado de século das luzes, na Europa e na América do Norte surgiu um movimento intelectual conhecido como Iluminismo, que exaltava a capacidade humana de conhecer e agir pelas luzes da razão, criticando a religião e suas crenças, que no entender dos pensadores da época submetiam os seres humanos à heteronomia, prendia-os a preconceitos, a tutela baseada no princípio da autoridade e os conduziam ao fanatismo. Tais pensadores defendiam abertamente os ideais da tolerância e autonomia. Ao mesmo tempo, os pensadores iluministas criavam uma nova crença, a do poder inabalável da razão. Como um contraponto ao iluminismo, surgiu o romantismo, movimento caracterizado por uma visão de mundo contestadora dos ideais iluministas. Enquanto o iluminismo tinha uma visão excessivamente otimista do homem e da ciência, valorizando a razão, a liberdade e o conhecimento, o romantismo, por sua vez, enaltecia, além do pessimismo, a subjetividade, as emoções, o individualismo, a fuga da realidade, aspectos da religiosidade e certo gosto pela morte. Quais as características do romantismo dos séculos XVIII e XIX? O romantismo, então, surge na Europa no final do século XVIII e as principais características do romantismo são a fuga da realidade, o individualismo, o egocentrismo, a crítica social e o pessimismo, que é considerado como o mal do século. Qual a relação do romantismo com a ciência? A ciência, ela vem com um ar muito otimista, de tentar resolver os problemas da humanidade, principalmente. E o romantismo, ele é totalmente o oposto, ele vem com características pessimistas. O romantismo, então, ele diz que a ciência também não consegue explicar todos os problemas e os fenômenos naturais e sociais. Na sociedade contemporânea, ainda é possível notar aspectos do pensamento romântico no que diz respeito à relação com a ciência e com as relações estabelecidas entre as pessoas? Bem, sobre o romantismo, nós temos uma forte influência na questão da fuga da realidade. Hoje em dia, nós que trabalhamos com educação, vemos muitos os nossos alunos, os jovens, entrando em depressão, por exemplo, ou com vários transtornos, justamente por conta da busca da fuga da realidade, porque seus problemas sociais, familiares, comportamentais, emocionais, eles acabam influenciando muito na forma como eles pensam e veem o mundo. Então eles acabam, muitos usando drogas, por exemplo, e também buscam através das amizades que não são muito benéficas, além também de usarem muito os meios de comunicação, as redes sociais, para às vezes passarem para os outros o que eles gostariam de ser, mas na realidade não são. Então, camuflando os seus medos, principalmente, na sociedade que hoje julga a todos. It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Um exemplo marcante da produção literária romântica veio ao público em 1818. A obra Frankenstein, de Mary Shelley, escritora filha de dois defensores de ideias progressistas, o jornalista, filósofo e político William Godwin e Mary Wollstonecraft, também escritora, considerada por muitos a fundadora do feminismo. Mary Shelley nasceu no lugar certo e no momento certo para uma vida criativa. Época da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, sua terra natal. Transformado em oficina do mundo, o país deparou-se com um acelerado desenvolvimento das ciências e das técnicas de produção, o que conduziu a uma quantidade surpreendente de descobertas e invenções, modificando radicalmente o trabalho e a vida das pessoas. Qual era a
visão que as pessoas tinham da ciência e das novas tecnologias em tempo de Revolução Industrial? Todas as pessoas viam o avanço das máquinas como algo bom? Na verdade, não. No momento em que as revoluções aconteciam, elas eram extremamente mal vistas. No momento em que elas ocorriam, a mudança no trabalho, as invenções, a máquina ditando o ritmo do trabalho, o salário surgindo como uma forma de exploração da mão de obra, foi visto de forma extremamente ruim pelas pessoas, a ponto de levar a revoltas, a manifestações, que mais tarde vão gerar movimentos revolucionários que trarão aí sim a criação de sindicatos e, por fim, a melhoria desses salários, dos direitos aos trabalhadores. Mas, na verdade, então, no momento em que ocorre, a revolução é muito mal vista. Ela, de maneira geral, claro, né, pela população, ela é vista como um grande problema. E apenas algumas poucas pessoas que têm uma visão, então, de futuro, uma visão inovadora, que verão essa invenção como algo positivo, como algo que gerará prosperidade e futuro para a sociedade. Nesse cenário de otimismo, no qual se acreditava que a ciência domesticando a natureza seria a solução para todos os problemas da humanidade, conduzindo-a inevitavelmente em direção ao progresso e a um futuro promissor, Mary Shelley, aceitando um desafio entre amigos, escreve um romance que vai de encontro a esses ideais, apresentando os perigos decorrentes dos avanços tecnológicos e criticando o senso de onipotência da ciência e da razão. Na obra de Mary Shelley, vemos o explorador Robert Walton, que encalhara com seu navio nos gelos do Ártico, salvando, semi-congelado e já moribundo, um estudioso de ciências naturais, Victor Frankenstein, que, em agradecimento por ter sido salvo, confia ao navegador sua desafortunada história. Victor, sempre interessado pelo conhecimento e pela ciência, em seus estudos descobriu uma maneira de gerar vida por métodos não naturais. Em seu laboratório, conecta parte de cadáveres retirado de cemitérios com a intenção de construir um corpo. Essa atividade inumana não desperta a mínima aversão ao cientista, que, inerte e alienado pelo experimento, conclui sua obra fazendo uma descarga elétrica transpassar o corpo recém-moldado. A criatura ganha vida, e após abrir os olhos horrendos, aterroriza o cientista. Agora ciente da monstruosidade que criara, Victor foge de sua própria criação. Dotado de imensa força e resistência, o monstro desaparece por algum tempo e passa a viver em um casebre anexado à cabana de uma família culta e gentil. Havia nas paredes frestas que lhe permitiam observar e aprender os hábitos daquelas pessoas adoráveis. Ele aprende a ler e, através da leitura, se torna sábio e sensível às faculdades humanas. Escolhendo um momento apropriado para se revelar à família, a criatura tenta um contato pacífico, porém, aterrorizados por sua aparência amedrontadora, o agridem, razão pela qual despertam nele um terrível e irremediável ódio pelos humanos, por si próprio e por seu Criador, a quem buscará encontrar para poder se vingar. O monstro, decidido, retorna a Gênebra, onde vive a família de Frankenstein. Lá, mata o irmãozinho de Victor e faz-se cair sobre Justine, amiga da família, jovem e inocente, a condenação pelo homicídio. Após esse duplo crime, criador e criatura reencontram-se. No dramático encontro, o monstro revela a Victor a origem de sua fúria homicida. Inteligente de alma sensível, mas com feições monstruosas, todos se afastam dele com repulsa. Banido do convívio humano, conta o motivo pelo qual matou o irmão de Victor. Para superar o drama da solidão, o monstro pede-lhe para criar uma companheira, com suas características, e com a qual possa transcorrer sua existência tão anômala, isolados do mundo civilizado. Num primeiro momento, Victor concorda, mas depois, assustado com a ideia de dar origem a uma raça de demônios que irão se propagar sobre a Terra e ameaçar a humanidade, destrói a criatura feminina antes de lhe fundir a vida. A reação do monstro é violentíssima. Mata Cleval, o melhor amigo de Victor, e no dia em que Victor está em núpcias, mata Elizabeth, sua amada. Depois escapa para o Ártico. Victor o persegue para destruí-lo. E então, quando já exausto, depara-se com um navio encalhado, onde passa suas últimas horas relatando sua triste história ao navegador Walton, e então morre.
Neste ponto do relato, o monstro, subindo no navio às escondidas, ao ver o criador morto, arrepende-se de seus atos e revela ao explorador Walton sua intenção de se matar, para pôr fim aos próprios sofrimentos, assim como aos dos outros. Vai embora e não se ouve mais nada a seu respeito. O monstro criado por Frankenstein ficou conhecido como Prometeu moderno. Segundo a mitologia, Prometeu foi um titã que roubou o fogo dos deuses, ato que o fez sofrer a sina cruel de ter o fígado comido por uma águia todos os dias durante 30.000 anos. Cria-se assim uma metáfora identificando na águia, que devora o fígado do herói protagonista, a ciência que dilacera a alma do homem com seus remorsos. Em outras palavras, usa-se do mito como analogia para expressar as perigosas consequências da busca e da aquisição do conhecimento. A obra de Mary Shelley, conforme comentado, foi escrita em plena Revolução Industrial, quando o homem parecia capaz de transformar à vontade a natureza e as tecnologias pareciam evoluir dia a dia. Descoberta por Benjamin Franklin, a corrente elétrica era grande novidade científica na época. Mary Shelley concebeu seu romance nesse clima, onde a exaltação do progresso se mesclava com a preocupação em relação às suas consequências e a eventualidade de perder seu controle. Frankenstein, de fato, foi uma advertência, e ainda hoje, em pleno século XXI, nos traz questões relevantes, vistos que as descobertas da ciência contemporânea, principalmente acerca da inteligência artificial, evocam as mesmas questões. Seria possível a humanidade criar vida artificial? Quais seriam as consequências desse ato? Estaríamos a caminho de uma revolta das máquinas? I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Há um pico no índice de acesso à comida, saúde, infraestrutura e outros benefícios sociais no final do século XVIII, onde o desenvolvimento social e a população mundial dão um salto enorme, correspondente ao uso dos motores a vapor, justamente quando começamos a usar máquinas para fazer o trabalho de pessoas. Agora entramos em uma outra era das máquinas, que não só realizam um trabalho manual, como também o mental. E os computadores atuais estão ficando cada vez mais inteligentes. Várias capacidades que eram consideradas exclusivamente humanas foram substituídas artificialmente. Esse tipo de computador é chamado de inteligência artificial, e é um ramo da ciência da computação que elabora dispositivos que simulam a capacidade humana de raciocinar, resolver problemas e aprender. Sistemas inteligentes já estão presentes em nosso cotidiano. Diversos destes, porém, são despercebidos. Um dos principais exemplos é o mecanismo de busca Google, utilizado diariamente por milhões de pessoas para consultar e fazer pesquisas, uma ferramenta que utiliza um sistema inteligente de recomendações. Mas ele não é o único. O Facebook, o Spotify e a Netflix também se utilizam de ferramentas que analisam o comportamento de compra e interesses do internauta, comparando com milhares de outros consumidores para identificar qual será sua próxima compra, o filme que irá assistir ou a música que irá ouvir. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Outro tipo de inteligência artificial muito popular são os chamados chatterbots, robôs de software para conversação. Há inclusive um aplicativo disponível para Android ou iOS que utiliza desse sistema para aprender tudo sobre o usuário, fazendo-lhe perguntas. O objetivo é fazer com que no decorrer das conversas o aplicativo acabe se tornando um clone virtual do usuário, apropriando-se inclusive do seu jeito de escrever. Outro exemplo de chatterbots não tão bem sucedido foi o robô criado pela Microsoft, que ao interagir nas redes sociais aprendia com seus usuários. Em apenas 24 horas o experimento tomou um rumo inesperado, virando uma nazista que usava memes de gatinho. Esse desfecho nos leva a refletir sobre aonde o avanço da inteligência artificial pode nos levar e se algum dia faremos uma máquina mais inteligente que humanos, aquilo que os pesquisadores chamam de singularidade.
porque essa máquina pode ser usada para aumentar sua própria inteligência de uma maneira bem mais eficiente que nós conseguiríamos. Desenhar sistemas capazes de desenhar sistemas ainda mais eficientes. Um sistema com a mesma inteligência humana, mas processando a informação na velocidade dos circuitos, poderia encontrar a resposta milhões de vezes mais rapidamente. Um sistema com essa capacidade poderia escapar e dominar o mundo de várias formas, a exemplo do que já se tem proposto em obras de ficção científica. Hackeando sistemas, enganando pessoas e convencendo-as a agir em seu favor, ou ainda simulando comportamentos afáveis até que baixemos a guarda. O difícil é dizer quais seriam os objetivos de um sistema superinteligente além do que ele foi programado. Seja qual for seu objetivo final, uma inteligência artificial poderia entrar no conflito conosco ou nos destruir se estivéssemos no caminho da sua sobrevivência. O que ficaria evidente caso precisasse usar recursos do planeta para aumentar sua própria capacidade ou até mesmo utilizar dos humanos como escravos para alimentar o seu sistema, ideia explorada no filme Matrix. A inteligência artificial está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Você acha que em algum dia elas possam se desenvolver ao nível do filme Matrix? Eu acredito que ainda é muito cedo para se falar, porque o ser humano ele tem essa capacidade de transformar o ambiente que o cerca, ele vai fazer isso, ele vem mostrando isso ao longo da sua história, ele vai adaptando o meio a si mesmo, ele não se adapta ao ambiente. Eu acho que essa é uma das coisas que o diferencia dos outros animais. Só que talvez nessa busca incessante de encontrar essa inteligência para facilitar a nossa vida, ele vai encontrar também a sua própria autodestruição. É uma situação do homem tentar ser um semideus e acreditar que ele pode fazer qualquer coisa, muitas vezes levando até essas atitudes ao extremo, sem nenhum tipo de ética, sem levar a moral mesmo. Ele vai partir só para essa questão tecnológica e do poder, da ganância. O filme Matrix, ele mostra um pouquinho isso. Ele vai dizer que lá o ser humano ele procurou tanto desenvolver essa inteligência artificial que ao longo dos anos ele acabou sendo controlado por ela. Qual é a análise sociológica que se pode ter do filme? Eu acredito que com o filme a gente consegue destacar essa questão do controle que sempre houve, sempre vai existir na sociedade. Algumas pessoas, elas detêm esse controle, seja ele de uma forma ideológica, seja ele com a questão econômica ou seja ele nessa questão do desenvolvimento. Algumas pessoas centralizam o poder e expandem ele, e ele atinge outras pessoas como se fosse uma teia de aranha mesmo, e aí todo mundo fica entrelaçado, e aí chega-se um ponto que não se tem noção se aquilo que se está vivendo é real ou é imaginário, porque muitas vezes a gente acredita que a gente é livre e não somos, a gente age de acordo com que outras pessoas já predeterminaram que a gente fizesse ao longo de nossa vida, a gente não tem aquele autocontrole, mas é tão estranho que até o filme ele causa essa situação. Tem horas que a gente não tem como definir o que é real e o que é imaginário. E muitas vezes quando a gente não tem uma consciência social bastante concreta, a gente se confunde mesmo. A gente não sabe se a gente é um ser livre ou não. Se a gente é capaz de seguir os nossos próprios caminhos, ou se a gente está fazendo o que outras pessoas já deixaram escritos para que a gente só seguisse. A construção de máquinas inteligentes interessa a humanidade há muito tempo, havendo na história um registro significativo de personagens fictícios, tais como a criatura de Frankenstein ou filmes como Matrix. Seria ficção uma demonstração do fascínio e do medo humano pelo rápido avanço das inteligências artificiais? We see, we feel, we need, we fight, we seal.
tale.